no último dia 20. Em postagem em sua rede social, Daniel Guerra escreveu em referência a um texto que circulava sem autoria esclarecida: se a imprensa grita contra, é sinal de que é bom. E completou: com a gente aqui a mamata deles também acabou. Imperdível texto igual ao que ocorre em Caxias do Sul. A seccional local da ARI solicita que o chefe do Executivo se retrate. A entidade também encaminhará ao Ministério Público a manifestação do prefeito e pedirá investigação sobre a referida, entre aspas, mamata. A ARI Serra desconhece qualquer tipo de beneficiamento e entende que, se é do conhecimento do prefeito qualquer ilegalidade, é obrigação do mesmo denunciar ao Ministério Público e cobrar investigação. Havendo culpados, devem ser responsabilizados e, em não havendo, a responsabilidade recai sobre o prefeito. A generalização macula o nome de todos da imprensa, o que é inaceitável, visto o valoroso trabalho prestado conforme a história e o dia a dia comprovam. A ARI Serra Gaúcha esclarece à sociedade que a postura hostil de políticos à imprensa nada mais é do que a intenção de tirar o foco da fiscalização sobre o poder público, um dever inerente à profissão jornalística. Essas atitudes não nos impedirão de levar ao conhecimento do público os fatos, papel fundamental de que cumprimos honradamente a democracia e a sociedade. Assina a nota a Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI Serra Gaúcha, que tem na presidência a Andréa Fontana, jornalista, que gerencia também o jornalismo da RBS no processo de integração, e tem na vice-presidência o Ricardo Dini. Então é importante essa nota de repúdio da ARI Serra Gaúcha em função dessa postagem deselegante e descabida do prefeito nas suas redes sociais. Obrigado, vereador Frisso. Eu lhe agradeço, vereador Meneguzzi. Fica, portanto, o registro da Associação Rio Grandense de Imprensa correto, né, o posicionamento em razão das manifestações do senhor prefeito. Vereadora Diló, lhe cumprimento por abordar aqui um tema que para mim é muito caro, como essa questão dos tanques de detenção em São Paulo, mais conhecidos como piscinões, né? E gostaria, até por conta, vereador Gustavo Toigo, ontem nós tivemos aqui a prestação de contas do terceiro quadrimestre, e sem dúvida nenhuma, até por conta da minha participação a nível de executivo dos cargos que ocupei lá no SAMAI, por 3 períodos, sendo diretor daquela autarquia, o meu olhar ele sempre vai na prestação de contas para o desempenho do SAMAI. E ontem achei que não era o caso de ficar aqui polemizando com a secretária da Fazenda, até por conta de que talvez ela não tenha nada a ver com o que está acontecendo a nível de gestão nessa autarquia tão importante, porque são números que estão aí colocados, mas eu acho que uma análise já que saltava aos olhos é a perda de arrecadação do SAMAI, a redução do seu orçamento, né? E o que implica isso? Implica isso do ponto de vista dessa autarquia perder capacidade de investimento. Vereador Rodrigo Beltrão, vereadora Denise, eu diria que a grande contribuição do SAMAI para o planejamento da nossa cidade se deu lá no período em que o Pepe era o nosso prefeito e que começou quando o meu querido amigo, o advogado Leonir Tauf, era diretor do SAMAI, que foi a contratação dos estudos na questão de alagamentos e na questão de esgotos na cidade. Então, o plano diretor de esgotos, contratado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que depois se transformou em lei nessa casa, e o plano de recursos hídricos, que também foi contratado pelo SAMAI à época, eles, sem dúvida nenhuma, fizeram a diferença do ponto de vista do planejamento da cidade na questão do saneamento. O grande desenvolvimento na questão do saneamento, sem dúvida nenhuma, se deu no governo Sartori. Foram 10 estações de tratamento de esgotos construídas, que nos possibilitou nós sairmos aí de 7, 8% de esgoto tratado na cidade para mais de 50% de esgoto tratado e com capacidade de tratamento de mais de 80%. Esses são os números reais do SAMAI.
Quando assumi a Secretaria de Obras, consegui, e referiu já o vereador Adiló, referiu que nós iniciamos a construção daquele grande tanque de detenção, que na época a gente chamava do Gianella, né? E que agora pegou o tanque da Hyundai, né? E que, lamentavelmente, está lá abandonado. É o maior tanque de detenção. Ele foi o responsável por nunca mais alagar a zona do Gianella e a zona do São José. A partir do momento da construção do tanque lá no Fátima Baixa, não alagou mais o Fátima Baixa. E o plano diretor de recursos hídricos, eu ouvi as sugestões, vereador Adiló, que Vossa Senhoria colocou para casa, ele tem todo um estudo de bacias, né? Para quem não sabe, e é sempre bom a gente referir, né? Caxias é composta por 2 grandes bacias, cujo divisor de águas é basicamente a Rua 18 do Forte. Para um lado cai para a bacia do Taquari Antas e para o outro lado para a bacia do Rio Caí. Só que na cidade nós temos mais de 50 microbacias. E aquele estudo de recursos hídricos, o plano diretor de esgoto, trabalhou as suas propostas com base nessas microbacias. Então, nós temos no plano diretor municipal várias áreas gravadas para a construção de tanques de detenção. E ali na região de São José, tem pelo menos mais 3 tanques ali para serem construídos, que resolveria 100% os problemas de alagamento daquela região. Óbvio que existem grandes obras a nível de canalização também a serem executadas, a nível do plano diretor de recursos hídricos. E eu diria que a principal e a mais problemática de todas é, sem dúvida, o Rio Pinhal, o Arroio Pinhal, porque uma hora dessas a Galópolis vai amanhecer alagada, né? O nível, o volume de chuvas que estão se concentrando, o vereador Wes tem falado isso aqui seguidamente, são preocupantes com relação à questão do Rio Pinhal, do Arroio Pinhal. Então, nós estamos já há 2 anos dessa administração. 2 anos. O que é que se viu a nível da Secretaria de Obras de continuidade dessas obras já planejadas lá atrás e que dialogam com o desenvolvimento da cidade? Não existe nada. Não existe nada, né? São 2 anos de tempo perdido para a cidade, sem que se tenha dado continuidade, e o pior de tudo agora, né, vereador Adiló, não se dá manutenção, sequer manutenção. O vereador Kiko até me comentava, não, o primeiro tanque de fato foi feito lá no Serrano, mas foi um tanque experimental, né, e que se resolveu. Um tanque lá que até hoje está meio abandonado, por conta das obras que deveriam ter se dado continuidade lá, e que resolve ali uma área específica ali do bairro Serrano, que era o antigo banhado ali, né? Era o antigo banhado. Mas, de fato, o grande tanque de detenção de Caxias foi construído ali no Gianella, naquela área que pertencia, era uma área verde do município, né? E foi construído ali. Tu tem um outro grande tanque de detenção, quem não se lembra do grande alagamento da área de estacionamento ali, logo acima do posto de gasolina, indo pela perimetral, né, em direção à Polícia Rodoviária à esquerda, que era de uma das agências aí de veículos que tinha ali na frente, acho provavelmente a Renault, acho, se eu não me engano, que ficaram dezenas de carros ali boiando. Ali é um local gravado para a construção de um tanque de detenção, que não se deu continuidade, né, que se resolveria muitos problemas, né, a nível da cidade. Então, faça esse registro. O vereador Fiuza não se encontra aqui, mas aos que nos assistem pela TV Câmara, e acho ao Executivo, como uma questão da nossa parte, é que olhem o plano diretor de recursos hídricos, né? E se discordam daquele estudo feito de maneira científica, que façam de maneira científica, mas ele tem que ser efetivamente implementado. Rapidamente, quem solicitou?
Esgotou? Ah, perdão. Então fica esse registro complementando a sua fala aí, vereador Adiló, porque nós temos que efetivamente cobrar do Executivo que dê continuidade ao plano diretor de esgotos e me permitam, né, como é que vai reduzir tarifa no SAMAI, sendo que nós temos que construir urgentemente 2 grandes estações de tratamento de esgoto, Arroio Espelho, vereador Tomé, que ficou de fora, e linha 40, né, que os projetos já estavam no SAMAI para serem construídos. E aqui eu venho aqui assistir a prestação de contas do Executivo, e aí a repercussão do congelamento das tarifas já está fazendo falta, né, a nível dos investimentos do SAMAI. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma atitude, no mínimo, irresponsável, como já falei em outra oportunidade. Uma declaração de líder solicitada.